Então, a felicidade, ela é uma coisa, de repente, mais simples? Alguma coisa Ou talvez espontânea? Espontânea? Gostei de espontânea. Né? Talvez seja isso. Talvez quando a felicidade, ela seja naqueles momentos que você Não planeja. Alguma coisa ou que se você perde naquilo, você tá entendendo? Você não tá aqui, o eu, pensando, eu estou feliz, tá entendendo? Não, ela é. Sabe onde eu me sinto assim? Eu sinto, às vezes, numas coisas com a natureza, talvez um pôr do sol. Cada pôr do sol é diferente e desperta uma coisa gostosa em mim, sabe? Olha Quando que eu tô num lugar interessante. lindo, numa montanha maravilhosa, vendo um negócio incrível. Aquilo é muito eu sinto aquilo, sem planejar, tô vendo, né? Não sei. Então, você sabe quem fala isso? Que é o Krishnamurti. E ele fala muito disso, ele fala que a felicidade é quando você se perde nela mesmo, como eu falei aqui agora, né? É como se você se perde nela. Você some, você é integrado ao momento presente. E aquilo é tão incrível que você não tem um raciocínio baseado, nossa, isso é muito lindo, eu estou vendo isso, você já entrando com o pensamento. Não, é como se você perdesse o pensamento no momento presente. Você tá só olhando aquilo, você não tá pensando, nossa, eu consegui isso, eu me esforcei, eu fiz, sei lá, você não tá pensando na felicidade, você está sentindo. Isso, eu acho Ali, que você no não entra presente. no mecanismo do pensamento. Eu acho que talvez a diferença da felicidade E do prazer. e do prazer seja o mecanismo do pensamento. O mecanismo, quando o pensamento ativa a memória vamos por, e a busca de algo no tempo, talvez isso seja prazer. E a felicidade, ela não tem tempo. Ela tá acontecendo naquele momento que você tá, não importa onde. Agora a pergunta, o que a gente busca, prazer ou felicidade? Né? Das nossas vidas. Buscar, a gente sempre busca o então, o prazer, né? Não é? Então, na verdade, quando a gente fala felicidade, talvez a gente não esteja entendendo o que é a felicidade ou a alegria daquele momento, daquela situação, né? A gente esteja procurando sempre algo. E olha que interessante, a gente já falou disso uma vez. Quando você coloca que você tem que ter ou ir em busca de algo para ser feliz, o que você está falando que você é agora? Infeliz. Então, a busca é sempre você não tá legal. Na busca, você sempre tá infeliz. E aí quando você passa a vida inteira buscando uma coisa, você tá a vida inteira infeliz, atrás de uma coisa que você acha que vai te fazer feliz. E quando você encontra, você quer outra, e você quer outra, ou seja, você tá sempre buscando e você nunca tá feliz. Nunca tá feliz. Olha que interessante, né? Isso é a infelicidade planejada. Isso é a infelicidade planejada. Que quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Então, eu já tô planejando uma coisa para me fazer feliz, que eu nem sei o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe de nada, a gente só sabe de hoje. O que a gente precisa, na verdade. Tipo, se desenvolver. Quem sabe isso é a vida, né? Quem sabe isso é a vida. Que põe as coisas na nossa frente pra gente ir vivendo e aprendendo o que a gente precisa aprender, né? Toda vez que a gente planeja, na verdade, a gente sai do natural da vida e começa a buscar uma coisa que a gente acha que é boa pra gente, mas não é. Exatamente, também acho que pode ser nesse sentido aí. E aí, de repente, a gente vê que essa nossa sociedade, o que mais ela faz são histórias pra gente buscar. A felicidade está ali. Se você comprar aquilo, você vai ser feliz. Se você conquistar isso, você vai ser feliz. Se você não sei o que, então por quê? Então, o que ela já te fala? Olha o paradoxo. Se você não tem, você, primeiro, é incompetente. E segundo, se você não tem aquilo, você tem que buscar aquilo. Porque você é infeliz, você não é feliz aonde você está. Você não pode ser, porque você tem que buscar aquilo. E aí a gente cria um monte de histórias nisso, né? A gente que vai criando histórias na nossa cabeça. Nossa, a gente cria muita história na nossa cabeça. O tempo todo a gente está criando, né? Quem nunca conheceu alguém e falou, será que essa pessoa que eu vou casar... É verdade. Não sei não, esse cara pode ter uma genética esquisita. Não sei se quero que meu filho tenha isso. Não sei não, acho que esse cara não é bom pra mim. Acho que esse cara não é, né? Então, assim, focando nas mulheres, né, que a gente pode dizer que a gente planeja a nossa infelicidade baseado nessas histórias que a gente conta, né? E baseado nesse prazer que a gente acha que vai encontrar.
E de repente, olha só, a gente já, então, quando a gente cria história, a gente já tem uma pretensão de saber o que a gente acha que é o melhor pra gente, né? Sem saber, na verdade, a gente nem se conhece direito. Como a gente sabe o que é melhor pra gente? Não, e o pior é a gente achar que aquilo vai fazer uma coisa pra gente. Quando a gente coloca um fim, que eu só vou ser feliz se acontecer isso, a gente já corta todos os caminhos naturais da vida. A gente já tira todas as possibilidades de viver alguma coisa real que está acontecendo. Por quê? Não, porque isso aqui não é no meu plano, não. Meu plano não tinha isso, não dá para fazer isso, não. Vou voltar para ele. E aí, no fim, você sai de um monte de coisas que a vida coloca para você aprender e para você ser feliz. E você quer uma outra coisa que você acha que é. Porque você tem a pretensão mesmo, como você disse, de que você sabe de todo o seu futuro e tudo que vai ser melhor para você. Então, o que vem na sua vida você não quer, porque você já quer aquela história que você fez. E quando você está na história, você está num futuro que você inventou. Você não está na realidade. Então, a gente vive oniricamente, como se fosse um sonho na cabeça. A gente vive um sonho que a gente põe na cabeça. A gente não vive a nossa vida. E a gente passa a vida inteira vivendo um sonho e o presente, que é o real, ninguém vive. Porque a gente nega ele. Porque não é do jeito que a gente planejou, que a gente não quer que planejou. E olha que interessante, quando a vida, ela realmente, ela não dá o que a gente planejou, qual que é a reação da pessoa? Essas consequências, quando a gente não consegue o que a gente acha que é melhor pra gente, são destruidoras. Destrutivas. Destruidoras. A gente se acaba. Olha, eu lembro que quando eu era adolescente, a minha história já estava pronta. Eu tinha um cara que eu amava, era meu primeiro amor, era assim, tudo pra mim. E a minha felicidade era essa, eu casar com ele e ficar com ele o resto da minha vida. Isso com quem? Com uns 17, 18 anos. Eu coloquei como se essa fosse o único jeito de eu ser feliz, com ele. E quando não deu certo, a vida me colocou num outro caminho, foi muita revolta pra mim. Eu não acreditava, então, que eu poderia ter um outro tipo de felicidade, porque eu já tinha planejado aquilo. Aquilo pra mim era felicidade, fora daquilo não era. Então agora você falando, eu tô pensando, é muita pretensão também, né, da gente achar, então não foi aquela história que eu quis, não foi aquilo que eu achei que era melhor, que era ficar com aquele cara que eu gostava na época. Então, alguma coisa está errada. Então, será que eu não vou mais ser feliz? Então, será que, ou que a vida não quis que eu fosse? Você pensa que você que estava errada, que o erro é seu, que você é a culpada daquilo, porque você não conseguiu realizar a história que você montou. E qual é a consequência de você se olhar e ver que você foi a culpada daquilo? Que, na verdade, a gente sempre acha que alguma coisa que a gente fez que deu errado. É porque a gente tem que ter aquele final da nossa cabeça. Isso. Se a gente não conseguiu o final, é porque de alguma forma a gente errou, a gente foi incompetente, ou né, alguma coisa é nossa culpa. Sim. E isso é uma coisa muito ou ruim da vida, que você leva. Que a gente fala. Ou da vida que esqueceu a gente e que não fez o que a gente quis. Então a gente tem também a tendência a se rebelar, a se revoltar. Então, então também não vou mais ser feliz. Verdade. Desiste, né? Desiste. Você pode desistir do outro caminho que vem na sua vida. Se não é aquele caminho que você quer, né? Nenhum outro mais te satisfaz. Então você não quer também, você desiste dos outros caminhos, que podem também, que você vê, né? É uma coisa horrorosa, porque você acaba desistindo de um caminho que pode ser lindo também para você, né? Só porque você acha que não é o certo. Essa felicidade que tá sempre encontrar alguém, que né, que vai satisfazer aqueles seus os tiques, os scripts. Esse aqui, ele como se diz assim, ele preenche isso, esse ponto, né? E aí eu vejo que quando a gente é criança ou a gente tem essas ilusões quando é adolescente, você já está montando assim como você quer que seja a sua história, né? Você já está querendo fazer exatamente essa busca, você já põe um fim para essa busca. Então essas histórias, elas também são um jeito de você olhar e montar a sua própria história, que você acha que é aquilo que é a felicidade, que é aquilo onde você vai contar. E quanta desilusão, porque uma menina de 17 anos e sei lá, e novinha, como ela vai saber, né? Que aquilo não é infelicidade planejada, porque ela é planejada em um monte de coisas que não existe, né? Em felicidade para sempre, em o jeito do homem desse ou desse, casar, ter filho. Você não deixa. E quantas vidas são destruídas por causa dessas histórias, né?
as vidas pessoais, que tem gente que consegue realizar a história na cabeça. E aí depois vê... Não é assim não é tão como você imaginou, né? Não é nada como você imaginou. Porque é uma história inventada. É uma história que ela não tem base no real. No pé no chão, tipo, ver qual que é a minha vida, pera. Porque geralmente a gente também vai usando esses scripts, porque tem essas histórias como a gente diz, como se fosse uma coisa geral que para todo mundo, né? Tipo, então tem uma história aí que ela é boa para todo mundo. E aí, na verdade, você não sabe se é boa para você, aquilo, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa quer outra coisa da vida dela, o ímpeto dela, interno, o entusiasmo dela, que é outra coisa da vida dela, né? Mas ela acaba indo por um caminho, né, que as pessoas costumam dizer que pode ser melhor para ela. E, de repente, quando ela tem esse fim, que é aquela bola na cabeça dela o tempo todo, ela vai ver que não é. E aí, o que você faz? Né? Quando você busca a vida inteira uma felicidade que você planejou, né? E ela não acontece? Acontece aquilo que você quer, ou seja, você casa. Só que aí você vê que aquilo não é a felicidade. Né? O que você faz depois de uma vida toda achando que é? Geralmente, ela vai atrás de outra história. Pra ver se vai ser feliz, ela vai montar outra história. Porque a gente não consegue, como a gente não tem, a gente não consegue entrar na gente para saber o que faz a gente feliz mesmo. A gente está sempre buscando a história que os outros dizem que vão fazer a gente feliz, e cada vez a gente está atrás de um monte de coisa e não vive a nossa felicidade. Ou seja... Eu acho que a gente nem aprendeu o que é felicidade. A gente aprendeu que falaram pra gente o que é, então a gente não se volta, a gente não tem a tendência a se voltar para si próprio, para entrar na nossa profundidade e no nosso próprio eu, para ver o que a gente quer. A gente não quer saber disso, isso é muito complexo você entrar em si próprio, isso gera muito esforço, tem que ter muito esforço, tem que ter muito esforço para você quebrar tudo que você aprendeu. A programação que colocaram para você, como você tem que ser, como você tem que agir. Por isso que a gente se compara muito umas com as outras e uns com os outros. Porque a gente tá vendo, peraí, deixa eu ver se ele tá mais perto da felicidade lá que venderam. Deixa eu ver se ele tá mais perto do meu script, que também, né, é o script dele, né? Então, assim, eu acho interessante que também a comparação tem tudo a ver com isso, com essa história geral que falaram que se você não for assim, você tá ferrado, tipo, você não é feliz. A gente sai do presente, vai para um futuro que a gente não sabe se existe, se vai acontecer, se... Vai pra pretensão. E vai pra pretensão de achar que aquela história que você fez vai te fazer feliz sem você saber, sem você ter experiências. Você tira todas as experiências que a vida coloca na sua frente para você ser feliz, porque você está em busca da história e do sonho. Que toda vez que você fica na cabeça, na história que você bolou, que você inventou, você não está no presente, você está no sonho da sua cabeça. E sonho é sonho. Exatamente, né? Eu acho interessante a gente perceber e a gente se observar. Quando você começar a fazer essas histórias, quando você começar a fazer o script, para. E só observa. Assim, não tem outra ação a não ser a autoobservação. Que quando você observa, naturalmente você tem uma ação na autoobservação quando você vê a coisa em si própria, né? Então, eu acho interessante isso, quando também a pessoa ela vê que ela está fazendo história, só se observa. Porque aí você consegue parar ela. Parar de viver na história, alguma outra coisa pode aparecer no presente para você. É isso aí. Então, eu acho que é mais ou menos, acho que a gente queria passar dessa infelicidade planejada só pra gente, uns toques, né? Pra gente se auto-observar. Acho que esse é o fundamento, é a auto-observação. Você quer? Quando você começar a fazer isso, para, observa que talvez você possa escolher diferente. E aí, talvez você saia dessa infelicidade planejada que tá um pouquinho em todos nós. Exatamente. E daí também, se você quiser saber mais, a gente também tem um curso que chama Desprograma Seu Coração, que também fala um pouco sobre toda essa programação que a gente tem, do que a gente acha que é certo, do que a gente acha que é melhor para a gente. É legal, a gente faz na nossa página www.mulheresdofuturoclass. Você pode dar uma olhadinha nos cursos que a gente dá, se alguma coisa interessar, fala com a gente. Isso, e também no Facebook a gente tem a nossa página, que é do livro que nós escrevemos, Entrevista com a Mulher do Futuro. E é interessante porque nós vamos na contramão do que, na verdade,
eu acho que tá rolando aí no momento, exemplo, que tipo curso como atrair a pessoa alma gêmea, como atrair o homem certo, a gente vai totalmente contra isso, a gente quer só que você se observe na sua própria programação, então o nosso trabalho ele é baseado nessa linha, então é interessante, se te interessar isso, se te tocar isso, vem com a gente. Isso aí, até a próxima.